Queridos, hoje eu quero convidá-los a visitar Jericó. Oh, glórias! Eu quero convidá-los a fazer uma viagem até Jericó. Já ouviram a respeito das muralhas de Jericó? Oh, bênção! É necessário estarmos atentos à palavra do Senhor, porque até mesmo na queda das muralhas de Jericó, o Senhor tem ensinamento para as nossas vidas. E quando nós, amados, estamos com os nossos corações sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, aprenda, você precisa viver de forma sensível à voz do Espírito Santo. Sensível ao Espírito Santo de Deus. É um coração receptivo, é um coração aberto, um coração pronto para ouvir aquilo que o Espírito tem a falar às nossas vidas. Assim precisa ser o nosso dia a dia, irmãos. Vidas sensíveis à voz do Espírito. E a partir do momento que nós estamos prontos para ouvirmos a voz do Eterno, o Senhor vem e Ele nos ensina, Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele nos fortalece, nos coloca de pé. O Senhor faz coisas maravilhosas na vida da gente. No entanto, entenda, tudo depende de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E hoje, com certeza, o Espírito Santo há de falar aos nossos corações através da queda das muralhas de Jericó. Nós vamos abrir a Bíblia em Josué capítulo 6, leremos versículos 1 até o 5. Amém? Josué capítulo 6, a partir do versículo 1 está projetado também na parede. Vamos então acompanhar a leitura da palavra. Desta vez quero convidá-los a ficar de pé, para que nós possamos, em reverência à palavra do amado Jesus, nos deixar envolver por ela. Josué capítulo 6, a partir do versículo 1, diz a palavra: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Senhor, muito obrigado pela revelação da palavra, pela orientação que tem nos dado, Senhor. E nesta noite eu quero clamar que Tu venhas falar conosco de uma forma grandiosa, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida, Senhor, reedificada para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, o texto chama-nos a atenção para um fato extremamente importante. Olha só, Jericó era uma cidade fortificada. Diz a palavra que era uma cidade com muros altos e largos. Eles estavam guardados, eles eram praticamente intocáveis. Israel estava dominando toda a Canaã e eis que Jericó estava ali como uma fortaleza. No entanto, amados, a palavra diz que o Senhor tinha para Josué uma ordem, que Josué fosse e conquistasse aquele lugar. E o interessante, irmãos, que Josué, ele acreditava em cada palavra liberada pela boca de Deus. Às vezes nós temos um grande problema porque nós ouvimos a palavra do Eterno, no entanto, nós não acreditamos. Josué ouviu a palavra, Josué ouviu a recomendação, ele creu naquela recomendação e não levou em conta as dificuldades, os problemas aparentes, ele não levou em conta os altos muros, ele não levou em conta nada.
Ele simplesmente foi e fez aquilo que o Senhor havia ordenado. Mas quem era Josué? Um homem temente ao amado Senhor. Josué saiu do Egito com aproximadamente 40 anos. No decorrer da caminhada no deserto, ele tornou-se auxiliar de Moisés. Posteriormente, com a morte de Moisés, ele assumiu a liderança do povo de Israel. Ele conduziu Israel até Canaã. Ele atravessou o Jordão com o povo de Israel. Ele esteve à frente da conquista. Eis aí, amados, um homem temente ao amado Jesus, um homem temente ao amado Deus, um homem que deixou-se mover pelo Espírito Santo do Senhor, um homem que não se importou com nada, porque ele cria no Deus que havia ordenado, no Deus que havia liberado a palavra. Creia no Deus que libera a palavra sobre a tua vida. Creia no Deus que libera a palavra sobre a tua vida. E a queda do muro de Jericó ficou marcado na história. Os muros caíram, os muros ruíram. Até um louvor que quando éramos crianças, cantávamos muito na igreja, não é verdade? Oh, glórias! Pena que eu não sei cantar. Mas é interessante, amados, porque nós vemos ali a manifestação do poder, da glória do Senhor, e esse poder e essa glória do Senhor, ela é válida para os nossos dias. Nada mudou, nada mudou. Nós é que concluímos que as coisas mudaram, mas o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, o Senhor é maravilhoso. Esse fato ocorreu há aproximadamente 3.500 anos atrás, quando Israel conquistou Canaã, a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. E hoje eu quero, junto com os irmãos, ver algumas particularidades que nós podemos trazê-las para dentro da nossa vida. Nós queremos ver alguns pontos interessantes com relação à fé de Josué, a fé que o levou a conquistar Jericó. Talvez, amados, você não tenha uma Jericó como cidade à tua frente, mas com certeza há muitos muros altos na tua existência. Muitas dificuldades que você pode compará-los a Jericó. Saiba, os muros podem ser derrubados quando você olha para o Senhor. Deus pode mudar completamente a tua vida. Mas vamos para a palavra. Vamos mergulhar um pouco naquilo que está narrado em Josué. Josué capítulo 6, versículos 1 e 2. Ouça. É uma fé que obedece a Deus. A fé sem obediência ao Senhor ela é vã. Se você diz, eu tenho fé, obedeça a Deus. Eu tenho fé, obedeça ao Senhor. Eu tenho fé, faça aquilo que o Eterno determinar para a tua vida. Dê passos de coragem. Ouça, Josué capítulo 6, versículos 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava, eles estavam sitiados. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Oh, glórias! Amados, quando nós lemos o versículo 2, a palavra é: Josué, eu entreguei nas tuas mãos Jericó e os seus governantes. Josué, eu entreguei nas tuas mãos. Às vezes, amados, nós temos as mesmas promessas nas nossas mãos. O Senhor diz que Ele te abençoa, que Ele te faz próspero, que Ele tem prazer em abrir portas para você, guiá-lo. O Senhor tem prazer em fazer coisas novas, mas temos resistências em obedecer a palavra de Deus. O Senhor fala com você, você não necessita de um profeta, você não necessita recorrer a ninguém, porque Deus fala com você. Mas, eis o grande problema, os mas que surgem no nosso coração. Ou seja, a dúvida encontra lugar, ela entra, ela se instala, e eis aí o problema. Com Josué, amados, foi um tanto diferente.
Quando a palavra chegou a ele, e veja, não era uma causa simples. Nós muitas vezes somos derrotados por coisas mínimas. Josué tinha uma causa extremamente complicada. Uma cidade fortificada, muros altos, muros largos. Certamente lá dentro tinha pessoas preparadas para a luta. Estavam lá, guardados lá dentro. No entanto, tinha uma ordem do Senhor, uma ordem do Todo-Poderoso. O Senhor disse que havia entregado aquela cidade nas suas mãos. Eis aí, irmãos, a palavra de vitória, a liberação da palavra de vitória do nosso amado, a palavra de vitória. E eu quero afirmar para vocês que mesmo que a luta mostre-se difícil e que a situação parece inconquistável, nos apresente como inconquistável, creia, porque o Deus que está conosco é maior do que todas as coisas. É maior do que você, do que os teus pensamentos, maior do que os teus problemas, maior do que as tuas dificuldades. Ele é maior do que tudo quanto teus olhos contemplam. Maior do que o sol, maior do que as estrelas, ele é maior do que o planeta. Deus é soberano sobre todas as coisas. Irmãos, esta é uma verdade que nós não podemos perder de vista. Creia na palavra do Senhor e obedeça. Dê passos de fé, vá em frente, vá em frente, vá em frente. Porque quando você ouve a palavra e você segue, o Senhor vem e Ele move na tua vida. Olha só que coisa mais louca, irmãos. O coração da gente é um negócio complicado. Eu tenho certeza, sem emitir julgamento, porque eu não quero julgar ninguém, mas eu tenho certeza que alguns aqui estão ouvindo a palavra, aonde ouvi-la no futuro? Aonde ouvi-la? E o coração está falando, mas sabe como é que é? Não é bem desse jeito, sabe assim? Porque Josué era Josué, eu sou eu. Meu nome não é Josué. As dificuldades de Josué eram umas, as minhas dificuldades eram outras. E nós estamos aí tecendo justificativas diante do Senhor para não aceitarmos a palavra de fé. É desse jeito que acontece com a gente. O nosso coração é assim, irmãos. O nosso coração é assim mesmo, ouvindo a palavra. Muitas vezes ele está ali como, olha, eu sou o último resistente, eu estou aqui. A palavra está ali, o coração está aqui. Eu estou aqui, ninguém toca em mim, porque eu tenho, é quase assim, eu tenho a força. É o coração. Cuidado com o coração. É preciso obedecer. E quando você obedece ao Todo-Poderoso, os pensamentos do coração. E o coração é terra que ninguém pisa, já diz o ditado. O coração é terra que ninguém pisa. E esse coração precisa ser apresentado ao Senhor, para que seja dominado completamente pelo Todo-Poderoso. Amém? Amados, é pela fé que todas as coisas tornam-se possíveis. Josué foi um homem que creu na palavra, mesmo que simples, palavras simples e aparentemente situações impossíveis. Amém? Fique atento. Mas vamos ver o segundo aspecto da fé de Josué. É uma fé que crê no impossível. Aí complicou, não é? Você crê no possível é legal, gente. É tipo assim, você compra, um exemplo bastante comum. Você compra algo lá do Mercado Livre. Aí você, eu tenho fé. Mercado Livre diz que vai me entregar com 4 dias. Eu tenho fé. Vai me entregar. É possível. Mas agora vamos sair do Mercado Livre e vamos para a realidade dura, nua e crua da vida. Você está doente. A tua vida está complicada. A tua vida, quem sabe, desenganada pelo médico. A tua empresa de água abaixo, ladeira abaixo, quebrando. Família, ponta cabeça. Mais quebrado do que arroz em terceira. Tudo difícil, tudo complicado. Você olha para frente e não consegue ver nada bom, está tudo escuro.
eis aí, amados, os momentos do impossível. Acreditar naquilo que é plausível é fácil. Naquilo que nós temos uma fé que vai acontecer, porque é mais ou menos lógico que aconteça, é moleza. É bom. Agora acreditar naquilo que é intangível, eis aí o complicado. Acreditar naquilo que nós não podemos tocar, que nós não podemos mudar, que nós não temos autoridade para transformar, que nós não podemos de forma alguma fazer nada, eis aí a dificuldade. E Josué, esse homem, era um daqueles que cria no impossível. Você crer no impossível? Às vezes nós cremos descrendo. Crer descrendo é tenso. Mas a nossa fé é assim, você crê muitas vezes descrendo. Sabe como é que é? Pode ser, pode não ser, entra as dúvidas, entra ali os meios termos da vida, você conjectura, você pensa, você analisa, enfim. Gente, acreditar é fechar o olho e marchar. É seguir em frente. Veja só, Josué capítulo 6, versículos 3 até o 8. Ouça a palavra. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Estranho, não é? O Senhor falou para que Josué pegasse os homens de guerra e ficasse dando voltinhas em Jericó. Ao redor de Jericó, aliás. Vamos lá. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de carneiros, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. A quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Irmãos, é muito interessante quando nós olhamos para as situações que Deus propõe. O Senhor sempre propõe situações que, se nós não estivermos firmados no Senhor, não vamos conseguir alcançá-las. Porque é preciso entender, e entenda vocês jovens, entendam isso. Para que você alcance o favor do Senhor, é necessário jogar fora a nossa sabedoria. Os jovens são sábios, e às vezes, sábios demais. Mas é uma sabedoria que não vem de Deus. Porque é uma sabedoria que muitas vezes é muito rasa também, extremamente rasa, porque ainda não tem aquela maturidade para pensar, para refletir. E aqueles que são mais velhos acham que sabem também demais. E tem dificuldade em aceitar as coisas simples de Deus, porque elas são simples, porém são complexas. Simples e complexas. Simples pelo fato das ações não serem difíceis, complexas, porque é preciso fé, muita fé. Você tem que aceitar e fazer. E nós temos que jogar todas essas coisas fora. Jogarmos tudo fora. E apenas, amados, acreditarmos que ter fé é ver o impossível vir à realidade. É isso aí, gente. E Josué, amados, ele creu. Veja as recomendações do Senhor. Olha, você pega esse povo e dê 6 voltas ao redor de Jericó. Dê voltas ao redor de Jericó. Em silêncio, não faça nada, apenas dê voltas. Na 7ª vez, dê 7 voltas. No 7º dia, dê 7 voltas. E no tempo certo, eis que eu vou dar o comando.
Enquanto isso, apenas cumpra aquilo que eu, na simplicidade, estou ordenando. Dê voltas, dê voltas. Amados, é difícil para a gente aceitar essas coisas, não é? Mas creia, quando o Senhor falar com você, faça, porque Deus sabe o que está fazendo. Nós não podemos de forma alguma entender aquilo que Deus quer, nós não podemos compreender aquilo que Deus pensa, é impossível para nós. No entanto, o Senhor não faz nada solto, desconexo. O Senhor tem planos e projetos e o Senhor sabe como agir. Josué entendeu isso, irmãos. Josué entendeu. E ele não se importou com nada. Ele não desanimou em decorrência da segurança de Jericó. Ele não murmurou porque os muros eram altos e largos. Josué não questionou Deus pelo fato do Senhor ordená-lo a dar voltinhas em redor da cidade. Ele apenas obedeceu. Ele obedeceu. Queridos, outro fato impactante é que aquela cidade era quase inacessível, muito difícil. E eles não tinham míssil, não tinham metralhadora, não tinham tanque. Eles não tinham um drone. Vamos soltar o drone, vamos levantar o drone para que o drone venha fazer um mapa da cidade, possa ver ali as fraquezas. Vamos lá, vamos de drone. Queridos, não existia nenhum tipo de máquina, até porque essa história ocorreu há 3.500 anos atrás. Veja como são as coisas. Se fossem hoje, com certeza, até mesmo nós, iríamos prontos, com um monte de maquinário, para que pudéssemos ter uma visão melhor do local. Josué só tinha uma visão, a visão de Deus. Ele creu, ele acreditou, ele foi, ele marchou. Ele não sabia como seria, ele não tinha armas, não tinha condições, não tinha força, mas ele foi e marchou. Ele creu no impossível. Qual é o teu impossível? Você tem um impossível na tua vida? Qual é? Quais são? Vamos lá, vamos ampliar. Quais são os teus impossíveis? Quais são os teus impossíveis? O teu Deus, Ele sabe como fazer os impossíveis tornarem-se possíveis. Deus sabe como fazer isso, e Ele quer fazê-lo na tua vida. Portanto, cabe a você apenas crer no Deus que pode fazer o impossível vir à existência. O impossível tornar-se possível. E Josué não desanimou. Josué não parou, Josué não reuniu o povo de Israel, aqueles que estavam ali. Josué não fez uma reunião, ou uma reunião secreta, uma reunião estratégica. Vamos aqui pensar como é que vamos vencer. Vamos aqui pensar, vamos analisar o mandamento do Senhor. Será que é plausível? Será que é legal? Será que é por aí mesmo? Não, amados, ele não questionou, ele apenas obedeceu. Não questione, apenas obedeça, obedeça. Pastor, mas o Senhor não falou nada para mim, não me ordenou em nada. Você tem lido a palavra? Às vezes nós não ouvimos a voz do Senhor, porque não lemos a voz do Senhor. Nós não abrimos os ouvidos à voz do Senhor. Quando nós temos questionamentos, você tem questionamentos? Medite. Medite na palavra. Ouça o Senhor falar com você. Ouça. Ele vai falar, é promessa dele, creia. A tua fé precisa ter este início, eis o início da fé. Acreditar que Deus fala com você através da palavra. Prepare-se para isso. E certamente o Senhor há de falar ao teu coração de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Amém? Portanto, quem tem fé, obedece.
Josué, ele acreditou no Senhor, mas ele saiu, amados, do seu cantinho e acreditou, obedeceu, ele deixou-se mover pelo Espírito. Ainda, quem tem fé, crê no impossível. Deus pode fazer o impossível tornar-se possível. Creia. Mas deixe-me abrir um parêntese nessa história do impossível. Veja, creia no impossível, mas não seja falto de sabedoria. Não seja. Porque às vezes nós queremos que o impossível de Deus venha, mas é impossível mesmo e não vem. Tipo assim, meu sonho é ter um avião. Meu sonho é ter um avião. Deus, eu quero um avião. A tua palavra diz que se eu pedir, se eu acreditar, o impossível vem à existência. Eu quero um avião. Eu quero um avião, Senhor. Oh, Deus meu. Olha, provavelmente você vai ficar sem ter um avião. Porque você precisa pedir, acreditar, mas naquilo que é segundo a vontade de Deus para a tua vida. Por exemplo, o que é que eu quero com um avião? Para que me serviria um avião? Se eu trabalhasse a vida toda, ficaria difícil para encher o tanque do avião. E ainda precisaria contratar piloto, pagar o H, pagar as taxas milionárias daquele negócio. Para que eu quero um avião? Então você precisa analisar para que você não veja o impossível como algo que é fora da tua realidade. Porque nisso não vai abençoar a obra de Deus, não vai abençoar a tua vida em nada. Portanto, cuidado, para você não confundir os impossíveis. Josué, amados, ele acreditou no impossível, porque ele estava debaixo da palavra do Senhor. Ele foi, ele marchou, ele viu as muralhas caírem, porque ele estava debaixo da vontade do Senhor. Era uma fé ativa, uma fé racional, uma fé verdadeira, real. Josué capítulo 6, versículo 20, diz a palavra: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém? Qual foi o resultado de uma fé ativa? De uma fé verdadeira, racional? Uma fé que deixou-se mover pelo Espírito de Deus? Diz a palavra, amados, que Josué fez conforme aquilo que lhe foi ordenado. Josué agiu conforme aquilo que Deus havia ordenado. Ele deu as 7 voltas ao redor da cidade. Ele fez tudo o que o Senhor havia determinado. E aquilo que era impossível tornou-se possível. Diz a palavra que as muralhas ruíram, as muralhas caíram. Veja que interessante, veja como Deus age. O que foi que eles fizeram? Apenas deram voltinhas ao redor de Jericó. E, no momento certo, gritaram. Gritaram. E as muralhas ruíram para a honra e para a glória do Senhor. Amados, a lição que nós tiramos na vitória de Josué sobre Jericó é a seguinte: quando você precisa de um milagre na tua vida, obedeça à voz do Senhor, mesmo que ela não faça sentido a você, mesmo que, segundo a tua sabedoria, não faz sentido, é fora da realidade. Mas se o Senhor determinou, obedeça, porque o Eterno há de derrubar muros, o Senhor há de mudar tua sorte, o Senhor há de mudar a tua vida. O improvável tornar-se-á provável. O improvável era que aquele muro viesse a cair. 6 metros em média de altura, quase 2 metros de largura. Era um muro de pedras, pedras firmes. Como é que aquele muro poderia ruir? Como?
mas estava a mão de Deus sobre aquela situação. E o Senhor, Ele destrói aquilo que Ele acha conveniente. Na tua vida, mesmo que os teus problemas sejam difíceis, sejam complicados, mesmo que você não consiga enxergar uma solução, mas se o Senhor diz para você que Ele é a tua solução, creia. Creia na palavra, creia naquilo que o Senhor ordena, creia, porque o Eterno há de derrubar os muros e você há de ver a glória do Senhor. Mas há dois detalhes interessantes para nós fecharmos essa palavra. A fé ativa de Josué, ela foi ativa por quê? Primeiro, ele obedeceu o Senhor e deu as voltas ordenadas ao redor de Jericó. Primeira ação. A segunda, era preciso dar uns gritos. Mas gente, como é que vamos derrubar muros dando gritos? Era preciso dar os gritos. Se porventura ele tivesse circulado, rodeado a cidade, mas, os gritos não precisa. Certamente Jericó não teria sido conquistada. Você precisa entender que quando o Senhor mandar você fazer alguma coisa, faça segundo aquilo que Ele determina. E para que você entenda um pouco mais, o Senhor diz para você que é necessário que haja santidade na tua vida, que haja proximidade com Ele, que você seja amigo, que o teu coração seja morada do Espírito Santo de Deus, que você obedeça em todos os aspectos. Queres a bênção do Senhor? Não descartes de forma alguma os pontos pequenininhos, mas determinados por Deus como necessário para que tu sejas vencedor. Não faça uma gambiarra na tua vida. Tem muita gente fazendo gambiarras espirituais na vida. Isso não serve para nós, não serve para você. Faça aquilo que Deus determina, vai dar certo. Amém? Assim dará certo. Josué, amados, foi um homem levantado para ser instrumento nas mãos do Senhor. Um homem que Deus usou de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Esse homem morreu com aproximadamente 110 anos. Uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. Deus quer nos fazer vitoriosos também. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer coisas grandes na tua existência. Deus quer te usar. Deus quer mover através de você. Deus quer usá-lo poderosamente. A exemplo de Josué, ouça a voz do Senhor e submeta-se à voz do Senhor. Submeta-se à voz do Senhor e serás com certeza bem-sucedido, bem-sucedida na tua caminhada. Amém, amados? A queda das muralhas de Jericó foi uma realidade há 3.500 anos atrás, aproximadamente. A queda das muralhas de Jericó, da tua vida, pode ser uma realidade hoje, agora. Basta que você olhe para o Senhor e clame ao Todo-Poderoso e obedeça aquilo que Ele determina à tua vida. Amém? Viva a vontade do Senhor. Deixe-se mover pelo Espírito Santo do Eterno. Vamos orar, vamos clamar a graça do Eterno sobre nossa vida, que Ele guarde essa palavra no nosso coração. Amado Deus, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por falar as nossas vidas, nos ensinar, nos orientar, nos direcionar. Senhor Deus, que nós possamos sair deste lugar convictos da necessidade de ouvirmos a Tua voz e obedecermos aos Teus mandamentos, aquilo que Tu queres. E assim, Senhor, certamente as muralhas de Jericó hão de cair nas nossas vidas. Senhor, seja conosco, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém? Não há muralhas que sejam terrivelmente difíceis. Todas elas o Senhor pode derrubá-las. Creia e viva a vontade do Senhor na tua vida. Amém? Mensagem 1186.